Nos dias atuais, é preciso atrair o cliente e garantir uma experiência diferenciada para ele, de forma que atenda suas dores, tire suas dúvidas e agregue valor em sua vida. Imagine a seguinte situação: você pesquisa em alguma rede social uma loja de artigos de academia, por exemplo. Por encontrar uma rede social bem organizada, com imagens e textos bem trabalhados, você desperta o interesse pelos produtos e questiona o valor por direct. A empresa te fornece um valor, mas você prefere ir presencialmente comprar ali na loja mesmo. Ao chegar na loja, o vendedor te passa uma outra condição e não te atende prontamente como no online. Pois é, isso é uma falha de muitas empresas e elas ainda se perguntam o porquê que não possuem uma boa receita para atendimento, né? Acredite se quiser. A comunicação tem sido cada vez mais necessária, mas não é qualquer tipo de comunicação. É preciso ter qualidade e transmitir boas sensações. Então, você variar preço de acordo com o canal, de acordo com rede social, isso já não faz mais sentido, né? Então, como você pode proporcionar uma experiência única para o seu cliente? Qual a principal situação que faz os clientes desistirem da compra? Será que o atendimento influencia na hora da decisão de compra? A resposta para essas perguntas você com certeza já deve ter. É claro que faz a diferença, né? E nesse podcast você vai conhecer uma das estratégias de marketing que tem sido a aposta de grandes empresas que se importam com o sucesso do seu negócio e do seu cliente, que é o Omnichannel. Para discutir sobre o que é Omnichannel, suas vantagens e aplicabilidade no seu negócio, nós convidamos o Arthur Frota, que é CEO da Talos, uma plataforma de atendimento digital Omnichannel criada para descomplicar a gestão do seu time de vendas e sucesso do cliente. Arthur Frota, CEO da Talos, como eu disse, é graduado em computação e com MBA em gestão de negócios pelo IBMEC. Possui mais de 10 anos de experiência em negócios que envolvem transformação digital, inovação, criação de produtos e growth hacking. Ele é fundador da Talos, com forte atuação em todos os estados do Brasil. E para discutir esse assunto, nada melhor do que trazer um especialista em Omnichannel, né? Além disso, nós contamos com a participação do Rodrigo Koifman e Felipe Santana, que são diretores aqui da Ângulo. Bom, gente, primeiro eu gostaria de agradecer a presença de todos vocês aqui no nosso AngloCast. Obrigada, Arthur, por aceitar o nosso convite mais uma vez. Acho que para a gente começar, é importante a gente trazer de forma rápida e prática a definição do que é Omnichannel, para quem ainda não sabe. E aí? Primeiramente, é um prazer estar aqui com vocês. E realmente vocês, queridos parceiros, né? E com a grande missão que a gente tem, que é de Talos, no caso, de conectar pessoas. E é um prazer a gente estar gerando conteúdos aqui para poder enriquecer cada vez mais o processo. Então, o que é o Omnichannel, né? O que vem do Omnichannel? Primeiramente, quando você imagina o universo Omni, você imagina canais, tá? E hoje a gente vive num mundo que tem diversos canais para se conectar. Eu estou falando de WhatsApp, eu estou falando Facebook, Instagram, sites, tudo isso é canais, tá? O offline é um canal também. Então, quando eu falo o online e offline são canais, enfim, tem diversos ramificações de tudo isso, entendeu? E nesse universo de conexão, quando eu falo principalmente de vendas, pós-venda, você precisa estar presente através desses canais. Então, o Omnichannel é o conceito de você integrar todos esses canais em um só local, para poder facilitar a questão da comunicação. E quando eu falo de comunicação, eu estou falando de um processo de vendas, de pós-venda, entendeu? Você não consegue vender se você não se relaciona. Na verdade, você ter esses canais integrados em um só local facilita muito o teu processo, entendeu? Então, o Omnichannel, ele vem para poder agregar esses canais, esses diversos canais em um só flow, em um só fluxo, entendeu? Onde você consegue ter realmente um processo unificado, seja ele digital, seja ele até mesmo offline, entendeu? Onde você está conseguindo convergir e colocando tudo em um só processo, que é o nosso desafio hoje da Talos, né? De trazer uma experiência unificada, seja online ou seja offline. A gente quer avançar nesses pontos por completo para tornar a experiência única. Aí eu vou terminar com a seguinte frase, né? Quem nunca foi atendido em uma empresa onde a experiência no digital foi uma, a experiência no offline foi outra e a empresa não te conhece.
ela não sabe quem é você. Na verdade, você é um novo cliente a cada canal que você entra. É verdade. Então, o Omnichannel ele vem para poder simplificar esse processo e proporcionar uma experiência única, entendeu, para o consumidor. Sim. E quem não passou também pela experiência de você contar a mesma história várias vezes, né? Isso é péssimo. Você liga no call center, aí você conta o seu problema. Eles te direcionam para o outro ramal, você conta o seu problema de novo. Aí eles te direcionam para o WhatsApp, você tem que contar toda a história de novo, né? Então, o Omnichannel, eu acho legal quando você fala de experiência única, é justamente tratar o cliente como uma pessoa que tem um problema e independente da plataforma que ele usa para se comunicar com você, você saiba quem ele é e toda a sua jornada, né, de comunicação ali com a empresa. Eu acho que esse é o grande ganho, né? Sim, exatamente. Até porque foi por isso que a Talos ela surgiu com esse objetivo. Agora, logicamente que a gente focou, como toda boa startup, você precisa focar no que é a dor mais latente, né? E as principais dores são as redes sociais hoje. Você gerir o processo no WhatsApp, no Instagram, no Facebook. Então, você ter isso em um só local é prioridade. A gente, como startup, precisava simplificar esse processo de redes sociais. Mas desde o day one da Talos, desde o início da Talos, a gente já começou com uma pegada isso eu estou falando de 2016, mais ou menos, certo? A gente começou com a tecnologia de análise de emoções, até para entender a experiência do consumidor nesses canais. Então, a gente tem um algoritmo, tá, que a gente chama de TAI, né, a Talos Artificial Intelligence, que é a nossa inteligência artificial, desde o day one da Talos, antes da plataforma da Talos, começou com a nossa inteligência artificial. A gente começou bem com uma pegada acadêmica mesmo, né? Inclusive, a gente levantou fundos na FUNCAP, enfim, com pesquisadores, para poder entender não só a integração dos canais, que é legal já essa experiência, mas entender também o sentimento dos clientes quando eles se relacionam nesses canais, entendeu? De entender se um cliente está insatisfeito ou satisfeito, até para sair daquela robotização de você, por exemplo, eu estou atendendo uma fila, eu vou puxar quem está esperando mais, mas talvez quem acabou de entrar está com um problema bem maior e você puxar essa pessoa proporciona você reverter a experiência negativa que ele tem com você, que talvez está sendo lá no offline, entendeu? De um mau atendimento que ele teve. Então, trazer essa simplificação e entender no real time, né, como é que está o sentimento do teu consumidor em tempo real. Isso apoia tanto na área de vendas como na área de pós-venda também. Arthur, eu tenho uma curiosidade como empreendedor de entender como é que foi que surgiu e nasceu a Talos. Então, eu vou fazer duas perguntas. Primeiro, como é que a história do Arthur entra e começa a Talos, né? Qual é o ponto, o day one disso aí? E, em segundo, pergunta, como se diferenciar em épocas onde todo dia surgem novas ferramentas Omni e viram um pouco commodity, como nesse mercado não ser confundido como mais um no meio de tantas? É interessante a pergunta, e obrigado, né, pela pergunta. E realmente é nessa ordem que é importante responder, porque desde o começo eu já enxergava, começa realmente com essa visão, desde o início, né? Um ponto interessante que depois eu até estava refletindo sobre a minha vida, que eu sempre trabalhei no universo de relacionamento digital, enfim. E é engraçado, né, que eu tive um dos meus primeiros, sempre eu fui da área de tecnologia, sempre trabalhei com tecnologia, mas nos meus primeiros empregos foi na área de atendimento, suporte ao cliente, enfim, então já comecei meio que nessa área. E é legal porque eu sempre fui um cara muito tímido, tá? Sempre fui um cara muito tímido. Eu já tive a experiência de trabalhar em setor de atendimento ao cliente e você meio que no atendimento ao cliente você não pode ser tímido, você tem que se relacionar com pessoas. Isso foi importante para me desenvolver como empreendedor, certo? Fora os desafios, né, do dia a dia, porque eu até brinco, né, que a minha história, né, meu começo eu tive várias tentativas e erros e muitos erros. E esses erros me fortaleceram a ser quem eu sou, né? Tem uma história bonita agora para contar, mas no começo não foi tão bonito, entendeu? Foi realmente muita força de vontade para poder não desistir, certo? Até porque quando eu começo a empreender hoje, você deve ter passado por isso também, quando a gente começa com startup, isso eu estou falando de 2015 para 2016, muito pouco falado esse conceito de startup, de você inovar, de empreender, e até porque eu não venho de uma família empreendedora, entendeu? É engraçado que meu pai, né, me direcionava para me ser advogado e minha mãe engenheiro, né? Eu não vou fazer computação. Nenhum dos dois. E nenhum dos dois, exatamente. E a tecnologia não está presente na minha família, né? Foi algo realmente bem novo, né? Que eu fui a primeira pessoa a trabalhar com tecnologia e insistir nisso. E eu começo a empreender em 2016, certo? Depois de uma demissão. Fui demitido de uma empresa, inclusive aqui perto,
Não posso. Inclusive aqui perto, até eu chegando aqui, eu tava pensando, poxa, antes, eu tô agora chegando para gravar um podcast, né? Mas eu me lembro que na pracinha que tem aqui próximo aqui, eu tava uma vez olhando pro teto e olhando assim, o que eu vou fazer agora? Aí eu abri a Talos e hoje eu estou aqui, né? E a Talos como uma das principais plataformas de atendimento ao cliente do Brasil, certo? A gente está sim no top 10 das melhores plataformas e a gente já tem um plano traçado para ser a maior do Brasil, tá? Isso até o final do próximo ano. Estou cravando aqui nesse podcast para vocês me cobrarem, tá? Sim. Até o final do próximo ano a gente ser a maior do Brasil, a gente está costurando isso. Isso já é o nosso objetivo, né? E é colocado isso diariamente na Talos. Então a gente começa a empreender em 2016, certo? Depois de uma demissão. Eu era gestor de TI nessa empresa, era uma empresa que tinha um SaaS também, uma plataforma não era uma plataforma de atendimento, nada relacionado com a Talos, mas era uma empresa de tecnologia que também tinha um aluguel do software deles lá. Eu tive essa experiência com gestão, liderança, eu sempre fui realmente um cara muito líder e também, depois dos meus 20 anos, eu ganhei realmente uma identidade mais de ser um cara mais vendedor, um cara mais comercial, saber se relacionar. Isso me ajudou muito a gerir pessoas, né? E também a empreender, certo? Então, em 2016, eu sou demitido dessa empresa, né? No caso, começo a plataforma de atendimento da Talos em 2016. Eu até brinco que é uma história bonitinha, né? E até muito comum de se falar, mas a história é verdadeira, né? Eu monto a Talos na rua 14 do Novo Maracanaú, lá em Maracanaú, né? No bairro do Novo Maracanaú, na garagem da minha mãe. E realmente era na garagem, a garagem era maior, a gente divide no meio e transforma tipo numa salinha do lado, eu reformo ela. Piso vermelho, daqueles vermelhão de piso mesmo, boto só um gesso lá, pinto e tal, e começo a Talos lá, com alguns amigos. Tinha sido professor já, então tipo, professor da Escola Técnica de Maracanaú. Chamo 2 alunos meus para começar a Talos também, certo? E a gente começa a desenvolver o nosso sistema, que naquele tempo não se chamava Talos, se chamava MegaSac, tá? E o legal, né? Esse nome MegaSac, inclusive essas plataformas que hoje estão em pontas, começaram junto comigo também, né? Algumas que já estão em pontas hoje no Brasil também. Que eu não vou falar o nome aqui, né? Mas também começaram junto comigo algumas dessas, uma, duas desse tempo, entendeu? E a gente começa com o MegaSac nesse tempo. No começo, a grande sacada, o que foi em 2016? Poxa, vamos lançar uma plataforma onde você vai integrar o WhatsApp nessa plataforma e vai gerir os atendimentos do WhatsApp, tá? E você vai ter robôs de autoatendimento lá para poder fazer aqueles robôs com URA lá e você vai criar a Talos. O meu principal diferencial desde o início, eu me considero hoje um cara muito forte, sou o CEO da Talos, né? Logicamente que precisei acumular outras skills, né? De vendas, marketing. Eu acumulei várias skills porque eu não comecei com um sócio do meu lado no começo. Depois eu somei com outro sócio que está comigo até hoje, que é o Eduardo e a Amanda, certo? Mas no começo eu comecei sozinho lá sendo esse cara que fazia toda essa vertente, sendo CEO e sendo um cara também de produto. Então a Talos ela começou com um grande diferencial, a Talos não, no caso o MegaSac começou com esse grande diferencial já nesse tempo de ser um software low code, de você já ter esse conceito de ser um software simples. Inclusive se você for pesquisar MegaSac no Google ainda tem alguns vídeos, tem a plataforma, você vê que para aquele tempo já é um software bem bonito, bem legal de se usar, enfim. Então a gente lança isso no mercado. O MegaSac, nesse tempo, depois eu consigo uma sociedade, né, com uma pessoa. Não deu muito certo essa sociedade, a gente desfez essa sociedade, tudo isso em 2016, certo? O software também MegaSac começou a gente a conseguir alguns clientes, a gente conseguiu aproximadamente uns 30 clientes mais ou menos, só que o projeto, né, na garagem, faturando, já começando a ter um processo ali, estruturando o processo, não deu muito certo, porque eu comecei a enfrentar alguns problemas de instabilidades, né? Naquele momento ainda não se tinha as APIs do WhatsApp, enfim, então era um grande RPA, provavelmente na época. RPA em cima do WhatsApp Web e tal, então eu comecei a ter alguns problemas com essa integração com o WhatsApp, entendeu? E a gente começa esse primeiro desafio, né, de tipo, e agora o que eu vou fazer, entendeu? E nesse período eu já invisto as contas da empresa que eu recebo, invisto a venda de um carro que eu tinha, entendeu?
tudo nesse projeto. Então, eu já não podia mais desistir. A minha sorte é que eu não estava casado, né? Não tenho filho até hoje, entendeu? Então, tipo assim, hoje eu sou casado, né? Mas nesse tempo eu não era casado, então, cara, eu podia arriscar. Embora que eu venho de uma origem, não venho de uma família com grandes recursos, mas eu também não venho de uma extrema pobreza, né, que existe no Brasil. Então eu tinha uma condição de empreender. Então já era rico nesse sentido, entendeu? De poder arriscar. Então eu estava arriscando nesse momento a criar um negócio, né? Mas realmente a família pressionando, poxa, Arthur, o que é isso? O que tu tá fazendo aqui, entendeu? Então já não era visto como criar uma empresa, porque uma empresa na cabeça deles não começa numa garagem. Você começa com capital de giro, né? Enfim, então é diferente o que eles entendiam como empresa, entendeu? Sim. Até eu estava numa mesa de plástico com os notebooks lá, enfim. E basicamente eles não entendiam isso como uma empresa, né? Mas pela perseverança a gente foi continuando. Esse meu sócio que eu tinha até então, ele era casado, ele não conseguiu aguentar mais porque ele precisava ganhar dinheiro, entendeu? O negócio não estava se sustentando, então a gente desfez a sociedade, né? Nesse tempo ele ficou até com o CNPJ e eu fiquei com o produto, né? Mas eu comecei a repensar a questão da Talos, a Talos como plataforma, entendeu? E basicamente foi aí que começou os conceitos nesse tempo de 2016 para 2017 de chatbots. Se você for pesquisar, começa nos Estados Unidos, então a gente que é a época da manchete, né? Esse pessoal começa a trabalhar junto com o Facebook para desenvolver, né? Foi aí que eu percebi que, cara, eu tô no local correto, certo? Talvez não é a hora certa, mas esse movimento está começando. Já chega aqui. Já chega aqui, entendeu? Então foi aí que eu comecei a ter esse gatilho. Poxa, eu não posso desistir, porque eu já enxergava essa questão de vários canais, eu começo só com o WhatsApp, eu já tinha experiência em empresas de cenário de suporte, de atendimento ao cliente, é um caos. O atendimento ao cliente no Brasil é muito complicado, por isso que um Reclame Aqui é muito, né, muito bem preocupante para as empresas, porque as empresas são muito frágeis de reclamação. Então, tipo assim, você tem experiências negativas geralmente com as empresas, a exceção é você ter uma experiência positiva. É verdade. Então, se você tem um obrigado, um sorriso, já é muita coisa para a gente. Então, o tradicional é você não ser bem atendido nas empresas no Brasil, infelizmente, se bem que eu acho que já melhorou bastante com a tecnologia, com esse conceito hoje em dia do cliente ser no centro ali, entendeu? Do processo, mas até então não era isso, não era o comum. Então eu enxergava que já vinha algo diferente, certo? Então foi por isso que eu decidi vou continuar nesse meio, tá? Só que eu vou continuar de uma maneira diferente. O que é que eu preciso fazer? Eu vou começar agora a fazer pesquisas voltadas à inteligência artificial. Inclusive, até nesse momento eu me associei com uma pessoa mais técnica para poder a gente desenvolver o que a gente desenvolveu chamado TAI, né, que é a Talos Artificial Intelligence, porque eu entendia que esse mundo de conversation estava sendo formado e esses canais eles precisavam ser unificados. E eu sabia que até então ia ser uma questão de tempo para o WhatsApp liberar uma API aberta para integrações, entendeu? E esses problemas que eu tinha, eu já ia não precisar ter mais, entendeu? Eu só precisava, na verdade, sobreviver para poder estar no momento certo. Foi aí que eu comecei a criar alguns produtos da Talos, só que focado em alguns nichos, porque eu achava que eu teria mais aderência. Foi aí que eu comecei a pivotar novamente, né? Eu mudei o nome do produto Megasac, eu tirei porque foi até um feedback de uma pessoa, eu posso falar que é uma pessoa querida, que é o Geneflides da G4 Flex, né? Ele falou, Arthur, o Megasac é muito feio esse nome, cara. Parece nome de supermercado, Megasac, uma coisa muito povão, muito varejo. Aí, cara, muda esse nome. Aí eu falei... Eu já não achava, não concordava, eu era meio... Ficava logo... Parece programa popular, né? De saquezão, assim, coisa fechada. Eu falei, tá, beleza. Eu comecei a refletir, né, sobre essa questão do Megasac, da identidade. Eu já tinha investido um dinheiro na questão da logomarca, do robozinho da gente. A gente tinha um robozinho também. Aí eu, vou repensar esse negócio. Foi aí que depois que a gente começou a pivotar novamente, isso ainda na garagem, certo? Isso eu tô falando de 17, já tô em 2017. A gente mudou o nosso nome para Talos, certo? Aí por que é o Talos? O pessoal até pergunta, né? Talos, ele vem de caule, certo? O caule é uma parte da planta, né, que traz a sustentação, é a base
entendeu? E ela conecta as raízes, conecta com os galhos, enfim. Então eu fiz uma analogia pensando assim, poxa, eu gosto de uma empresa porque eu gosto de uma empresa que ela traz uma identidade em cima do nome, de um porquê da marca, até para o time de marketing brincar com isso, né? E a gente cria esse nome Talos para ser a base para as empresas, que conecta as empresas, conecta canais e traz essa questão da conexão aí para as empresas. A gente cria esse nome Talos. Isso em 2018 a gente posiciona a gente para a área médica, Talos Médico, para fazer chatbots, atendimento, agendamentos para a área médica, porque eu achava... Por que a área médica, Arthur? Porque eu não tinha integração com o WhatsApp. Eu entendia que o Messenger era um canal secundário, as pessoas não usavam tanto o Messenger já tinha API, certo? Aí eu falava, poxa, eu vou criar um serviço de necessidade básica, que é agendamento de consultas, enfim, e quando tu vai agendar uma consulta, a gente até pensou no tempo de fazer alguma coisa para a prefeitura, consultar medicamentos, se tem ou não no posto, se tem no Messenger, tu precisa fazer isso, tu vai atrás do Messenger. Agora, uma Normatel, que é cliente nosso, tu não vai no Messenger para comprar um produto. Entendeu? Então já não teria tanto engajamento, tá? Foi aí que a gente posiciona a gente para a área médica, tá? Para clínicas, enfim, a gente começa a criar o nosso produto, cria já a nossa inteligência artificial para criar bots no low code, enfim, lançando o nosso produto de chatbot para a área médica. Depois a gente entende, aí isso já vem no começo do lançamento da API do WhatsApp, a gente entende que um produto já estava muito bom para o mercado, a gente entende, cara, na verdade é unificar a ideia do Mega Saco, unificar com a expertise do Talos Médico, a gente precisa trazer realmente a Talos para a questão do relacionamento digital para qualquer tipo de empresa, porque a gente começou a ser, até por questão do começo de uma startup, que ela começa sem investimento, a gente é bootstrap, né? Mas o bootstrap é muito bonito, né? Quando você fala assim, que você começa com capital próprio, mas a gente não tinha capital próprio, era tentativa e erro, era fazer dinheiro, né? Então, eu precisava vender o produto para pagar a conta, tá? E eu comecei a fazer, topar qualquer tipo de negócio. Aparecia um negócio, a gente dava um jeito, customizava o produto para poder implantar, enfim, e a Talos foi crescendo dessa forma, né? Eu até brinco, né? Os clientes pagavam a implantação e essa implantação era para custear o produto da Talos. A gente cobrava, sei lá, um valor X, mas para poder fazer tal coisa que o cliente queria, e a gente pegava esse dinheiro e investia no produto. Aí foi assim que o produto foi crescendo, né? Investindo tudo, né? E inclusive até hoje a Talos ela não tem distribuição de lucros, né? A gente sempre foi reinvestindo na operação. Foi assim que a Talos foi crescendo. E a Talos ela atingiu o ponto de equilíbrio, né? O break-even, que é o sonho de qualquer startup, muito cedo, certo? Muito nova, ela já conseguiu atingir o break-even, né? Porque a gente tinha essa maturidade de crescimento. Então em 2019, final de 2018, 2019, a gente lança para o mercado como um todo, sendo só Talos, certo? Para o mercado, ajudando a integrar canais, já sendo o Omnichannel, integrando o WhatsApp, integrando o widget do site, integrando e-mails, colocando tudo em um só local, certo? E vem uma grata surpresa, depois de eu ter experiências negativas com alguns investidores, né, comunidades de startup, enfim. Experiência negativa, mas eu vou trazer não pelas pessoas, né, de ser pessoas ruins, mas na verdade pela comunidade de Fortaleza está sendo formada ainda, entendeu? A maturidade do investidor, entendeu? Eu me lembro quando eu encerrei o contrato com esse pessoal, né, eu fui bem incisivo e dizer, olha, vocês estão lidando com o sonho de pessoas, vocês não podem prometer investimentos, prometer mundos, né, coisas e não arcar com isso, porque é sonhos. Eu estou me dedicando 100% em cima disso, né? Tem até fotos minhas que eu posso mostrar aqui para você. Eu estava com 78 quilos naquele tempo, magro, só trabalhando. Meu Deus, sim! Então, cara, eu vivia para trabalhar, não passando fome não, mas era trabalhando direto, 16 horas por dia, entendeu? Direto trabalhando e não tinha um equilíbrio, né? Hoje tem muito esse negócio de você ter equilíbrio, né? Enfim. Sim. Saúde mental. Mas saúde mental, burnout, né? Agora que é moda falar disso. Então, tipo, você não tinha isso, né? Depois eu fui ler uma frase que você não cria nada no equilíbrio, você cria no desequilíbrio. Entendeu? Você precisa se dedicar muito para fazer algo acontecer, para rodar algo, entendeu? E as coisas, elas não são fáceis, elas são difíceis, elas precisam ser difíceis para acontecer. Quando é muito fácil, tem algo errado aí,
entendeu? As coisas são difíceis. Então, quando você sua, trabalha, dá certo, entendeu? Agora, logicamente, né? Nem sempre você começa, como é a minha história, um pouco mais atrás. Tem gente que começa um pouco mais na frente. Tá tudo bem. Eu não caio nessa... Eu não tenho esse pensamento. Eu acho que eu acredito muito na meritocracia. Eu acho que quando você trabalha, independente de onde você começa, você consegue evoluir. Entendeu? Você consegue evoluir. Então, sempre foi evoluindo de pouco em pouco e depois tem uma hora que se torna mais fácil você evoluir muito mais rápido. Né? Depois que você aprende a matemática do jogo, né? Hoje eu já me considero um empreendedor especialista em SaaS. Qualquer negócio que eu montar, eu pivoto ele no primeiro ano e transformo ele em milionário. Porque eu já aprendi. Né? E o conhecimento eu apanhei mais para poder aprender, entendeu? Esse conhecimento. Na verdade, você também, do mesmo jeito. Então, você consegue... Histórias muito parecidas. A gente começou mais ou menos na mesma época, também sem recurso, fazendo bootstrap. E eu gosto desse modelo, porque ele faz você se colocar mais com skin the game, né? Quer dizer, você não pode... Você sabe que vai errar, mas você tem que calcular o teu erro para você não sair do jogo. Então, é uma das fases mais críticas que uma startup tem esse começo. Um mercado que não estava aquecido, a gente reconhece isso até hoje, a gente nota que faltam pontas, né? Onde a startup deu certo, o governo estava junto, as universidades estavam próximas, o investidor mais disposto ao risco, né? Uma taxa de juros menos convidativa, então tinha todo um cenário e incentivos, né? A gente vê aqui gente muito boa, os melhores alunos do ITA, os melhores alunos do IME, os melhores, né? As melhores escolas, mas a gente vê um investidor extremamente tradicional que não entende ainda esse mercado, né? Esse risco, que é o capital de risco, que é o venture capital. Você pagar uma coisa para ter 5%, 10% da operação, eles não entendem isso. Né? Nossa cidade passando por as maiores fortunas dentro da indústria, né? Então você tem aí as grandes redes de varejo, elas não estão aqui, infelizmente. Então você tem alguns desafios, mas é bom, Arthur, porque também vale a pena lembrar que onde as melhores startups do mundo nasceram foi em cenários pós-desafios de guerra, de falta de recurso. Israel, que é o nosso berço de startups hoje do mundo, é um lugar onde não tem uma boa qualidade de água, onde vive numa zona de guerra e ali nasce muita ideia interessante. Então é bom, acho que o Ceará tem muito potencial e é uma coisa a se formar mesmo com o tempo, né? Uma coisa muito nova. A gente olha aí 5, 6 anos que a gente está falando aí, um pouco mais, 7 anos, mas para o nosso mercado está aos poucos chegando, né? Agora a minha segunda pergunta não foi respondida ainda. Como nos dias de hoje, todo dia eu abro, não sei vocês, meninos, mas a gente abre a internet, tem alguém dizendo, quer sair do problema do atendimento em vários WhatsApps, quer integrar os teus canais. E ainda tem o pior, que é o cara que quer fazer o errado, porque tem muita gente querendo fazer o certo. Pega no WhatsApp não oficial, tá? Era uma das perguntas, né? Os riscos que isso traz também, né, gente? Exatamente, então... Como é que se diferencia essa bagunça aí, onde todo mundo me ligou, só para te contar, me ligou um cara ontem, a gente está fazendo um projeto com a Talos, e ele disse, Rodrigo, encontrei uma saída incrível, não vai precisar mais do fornecedor que vocês estão contratando. Aí eu, é mesmo? Conta para mim. Cara, não tem custo de mensagem de WhatsApp e não tem necessidade de verificar a conta no Facebook. Bora nessa. O que você acha que eu respondi para ele? Eu falei, rapaz, tem alguma coisa errada. Não tem jeitinho não. Mas me conta aí como é que se diferencia aí nesse mercado. Pronto, excelente pergunta, né? Essa questão de diferenciar. Primeiro até a conclusão ali da história, né? Como eu falando, em 2019 eu fui acelerado pelo Porto Digital de Recife, certo? Lá pelo Porto, vocês também, né? Então o Porto acreditou na gente, cara, eu até brinco, né? Que o Porto foi o nosso amuleto da sorte, que o negócio virou de uma coisa impressionante. Em 2019 a gente já atinge essa maturidade da empresa, atinge o ponto de equilíbrio. Ainda estava na garagem? Tava mais com esse recurso, boa pergunta. Com esse recurso, com investimento anjo, não, a gente já foi para Foi pro quarto. Não, não, eu aluguei uma sala no prédio comercial lá em Maracanaú, certo? Com essa minha experiência ali, tipo assim, eu criei uma versão, né, de tipo assim, o pessoal pensa que é empreendedor, né, virou empreendedor, virou moda, né, bota uma camisa preta, pensa que é o Steve Jobs, né, e é o empreendedor de palco, né, que só gosta de falar, fala, eu sou CEO, né, tal, enfim. Aí é marrento, né? Aí eu falei, cara, aqui o negócio é ser uma empresa. Tem que dar lucro, tem que crescer, tem que ter uma estrutura organizada, processo. Então a gente começa, né? Eu me associo já com o Eduardo e com a Amanda, né? O Eduardo e a Amanda administradores, então me ajuda nessa parte de que eu já sou mais o cara do marketing, vendas e produto também, né? Tecnologia, né? Então
tô me formando já como marketing, formando assim a cabeça em 2019 para ser um cara de marketing e vendas, mas eu já era um cara muito forte de produto, né? Então eu precisava da ajuda deles para ter esse mindset ali de gestão de negócios de mesmo, negócios, né? Exatamente. E eles entram na operação e eu coloco, cara, a gente precisa ser uma empresa que vai dar lucro, tá? Então vamos se estruturar. Geralmente uma empresa não faz isso, tem uma sede própria, mesa, cadeira, comprar tudo, né? Computador, a gente não. Fizemos todos esses investimentos, pegamos esse investimento anjo para isso. E as startups lá do Porto já não faziam, iam lá pro cowork lá do Porto, enfim, a gente não, cara, a gente vai ser uma empresa. E começamos essa estruturação no prédio lá comercial e foi excelente pra gente. Trouxe uma maturidade, né, de uma startup que estava começando, já ter reuniões a gente montava meio que uma espécie de conselho, né, para falar, mostrar os indicadores, enfim, ter essa maturidade de se reportar, entendeu? Entender que eu, como CEO, sou o executivo lá da operação, mas eu às vezes esqueço que eu sou CEO e sou sócio também, né? Sou majoritário e vou trabalhar para ser o executivo que eu tenho que dar resultado para todos os sócios, independente da quantidade de cotas. Então não tinha esse negócio do, eu sou o majoritário, eu vou pegar o dinheiro do caixa, enfim. Então tinha essa organização desde o início, certo? E final de 2020 a gente entra no Cubo, né, como selo do Cubo, membro do Cubo. Então as maiores startups, inclusive a Hub Local tá também da América Latina, estão no Cubo, né? E agora em 2022 a gente entra na Endeavor, né? Então a Endeavor também é uma chancela. Passamos por lá, muito bom. Mas não me responderam ainda a pergunta. Eu vou responder agora, como tá? Se diferenciar em 1 milhão. Agora a gente tá falando ali, deve ter mais umas 5 omnichannel que acabaram de abrir agora e estão com algum anúncio no Facebook. Eu quero saber como se diferenciar. Então vamos lá, como se diferenciar? Primeiramente essa história dá um rapport, né, com os clientes. Então os clientes, vou comprar, vou ter confiança, identidade. Mas brincadeira. Como se diferenciar? Produto. Né? Desde o início foi produto. Então, se você hoje olha a plataforma da Talos, ela consegue concorrer desde com os maiores players, né, que tem os maiores tickets de mercado, ao cara que tem um low ticket lá menor, enfim, ela consegue navegar nesses dois níveis, tá? Então, a qualidade do nosso produto é um dos principais diferenciais da gente, certo? Porque a gente é um SaaS, é uma plataforma. Então, funcionalidades como um AI proprietário, hoje eu não tenho nenhum concorrente que tenha uma AI proprietária, eu não tenho nenhum concorrente hoje que tenha uma análise de emoções lá, que é proprietária também, rodando dentro da plataforma, tá? Indicadores para o cliente poder gerir todo o processo, né? A gente os clientes dão esse feedback bem positivo para a questão dos nossos indicadores, para a questão também da estabilidade da plataforma para grandes volumes de mensageria. Eu tenho clientes hoje como o Banco do Nordeste, que tem 5 mil agentes conectados lá, transacionando milhões e milhões de mensagens em uma plataforma, e ela aguenta, ela é robusta para poder crescer de forma escalável, né, com o conceito de arquitetura para quem é da área técnica de microserviço, onde eu tenho toda uma arquitetura para poder escalar ali a minha operação. Desde o início foi pensado dessa forma, desde a garagem. E na garagem, voltando agora para a garagem, eu já falava assim, pessoal, o momento que a Talos vai crescer e vamos ganhar mais dinheiro, vamos faturar, é quando o nosso produto virar commodity. O computador, a Microsoft enriqueceu quando o computador virou commodity. Entendeu? A Apple, do mesmo jeito, quando a tecnologia entrou para a grande massa. E a gente sabe que vivemos em um país, tá, que ele é formado de pequenas empresas, não é nem de médias empresas, de pequenas empresas. Então, quando eu consigo navegar num produto de qualidade para uma pequena empresa, a um produto de qualidade para uma grande empresa, eu vou desde um SMB para um enterprise, eu consigo navegar num mercado muito grande. Mas naquele momento o mercado não estava estruturado, entendeu? Eu era o único. Queria ser o único? Não, eu quero que tenha mais e mais. Por quê? Porque eu crio um ecossistema, uma demanda, entendeu? E no final das contas só sobrevive quem é o melhor. Certo? Vai ter uma hora que quem faz mais ou menos, certo, vai se queimando no mercado e vai saindo do mercado pelas dificuldades. Para ter um produto muito baratinho de R$100, ele vai começando a sair do mercado que ele vê que não é sustentável, ele não consegue entregar a melhor experiência para o cliente. E na medida que o meu intuito não é ser a mais barata do mercado, né? Eu quero realmente ser acessível para desde o pequeno a ele rampar com a gente, ele se tornar grande. Mas embora que ele não consiga estar com a gente no começo, na medida que ele cresce, ele vai buscar mais qualidade, então ele vai vir para uma Talos. Então eu consigo competir hoje com os players do mercado de igual para igual, certo? De competir com eles de igual para igual, o meu comercial bater eles de igual para igual por conta da qualidade, por conta da nossa proposta. E eu vou dar uma outra cerejazinha do bolo lá de diferencial por conta do nosso relacionamento com o nosso cliente. Tá? Hoje em dia o nosso LTV é alto, certo? É alto para comparado com médias de startups que
Então, hoje em dia, no SMB, por exemplo, não vou falar nem de Enterprise, porque o Enterprise amarra o cliente em sei quantos meses de fidelidade. Eu já sou avesso a isso, eu não gosto dessa questão de fidelidade. Eu acho que quem é bom, né, e tem que deixar o cliente livre, né, para poder escolher. Mas quando eu falo do SMB ao Enterprise, o meu LTV, né, meu Lifetime Value, ele é alto, certo? Comparado aí com o benchmark que a gente faz. E a questão do nosso churn, ele é pequeno, certo? Comparado a isso. Hoje em dia a gente tem uma base grande aí de clientes, né, 100% pagantes, eu não tenho planos gratuitos, certo? 100% pagantes, com uma boa margem aí para a gente conseguir realmente crescer e investir mais ainda para os nossos clientes. Então, definitiva, o segredo da nossa plataforma é produto, é a experiência do cliente, entendeu? É investir mais nisso. Eu não quero ser conhecido pela mais barata, que consegue caber no bolso de qualquer pessoa, mas na verdade é ser a melhor do mercado, de conseguir ser um item de desejo, né, que todo mundo queira ter a Talos, porque a Talos é a melhor plataforma de conversational commerce, né, onde eu vou te ajudar a vender mais através de chats de mensagem. E o nosso foco 100% hoje é direcionado para vendas, certo? Então, por exemplo, uma Zendesk, eu não considero um concorrente nosso, que a Zendesk está mais focada em suporte. Eu vou um ticket, né? Exatamente, é porque tem a questão de tickets, enfim. Então a gente está mais pro cara que quer vender mais através de chats de mensagem, através de mensageria, entendeu? Então hoje em dia ele consegue fazer uma experiência omnichannel. Eu tenho grandes varejistas que usam a Talos, que conseguem fazer experiências de omnichannel muito legais com a Talos. Desde uma compra e você processou uma compra no SAP, mandar um push notification no WhatsApp agradecendo a compra, pedindo um NPS da experiência dele, a um cliente fazer uma análise da base dele, entender o teu perfil de compra, entender que tu compra, sei lá, picanha, tu comprava muito picanha, depois deixou de comprar picanha, faz 3 meses que não compra picanha, mandar um push notification oferecendo uma oferta de picanha. Então, tu gerar inteligência com a Talos de conseguir fazer essas conexões ali com RPs, que é a experiência do offline para o online, enfim, e tu conseguir plugar tudo isso em um só local e ajudar a vender mais. Então, o nosso diferencial é ser um produto muito robusto, tá? Que ajuda as empresas a vender mais nesses canais de mensagens, entendeu? E a gente quer cada vez mais enriquecer a nossa TAI, né? A Talos Artificial Intelligence, para ser uma inteligência artificial bem robusta, focada em gerar mais inteligência para os negócios. Então a gente vai vir uma Talos 2.0 aí, mas... Arthur, e quais são os canais que a Talos integra hoje? Excelente pergunta. Então, hoje a gente está integrando com o WhatsApp, né, que é o principal canal, o chat do site. Você queira ter um widget, né, para poder atender os teus clientes ali no chat do site, é uma boa experiência ali também de conversation ali em tempo real, quando você está vendendo um produto, enfim. Telegram, e-mail, Instagram, Messenger, certo? Estamos trabalhando hoje para poder fazer a integração. Esses são os canais que a gente tem atualmente, né? Estamos trabalhando para poder lançar agora o SMS e telefonia também dentro da plataforma da Talos. E isso a gente também sempre tem alguns projetos também que a gente abre. A gente tem uma tela lá de sugestões na Talos, isso aí é legal, acho que você já deve ter visto, né, Felipe? Que é a questão de tela de sugestões. Os clientes podem colocar sugestões na plataforma da Talos e votar entre eles as sugestões. Olha que legal. Entendeu? Então a gente vai sempre monitorando quais as sugestões dos clientes. A gente tem sugestões bem legais de canais, por exemplo, o Google My Business, né? Tem muito cliente pedindo já o Google My Business, a gente inclusive está avaliando também se coloca ou não no roadmap, né? Para poder desenvolver essa integração com o canal também. E não só isso, eu observo até que as empresas, inclusive a gente está até fazendo essa integração agora, que é o Instagram Comentários, né? Então, por exemplo, o Instagram lançou a API também para comentários e eu achei fantástico porque, por exemplo, um lead hoje está no comentário de uma postagem. Com certeza. Que você posta um produto que você vende, qual é o valor. E quando muitas empresas terceirizam as redes sociais, cara, o cliente fica no limbo ali muitas vezes. É verdade, era até uma das coisas que eu ia falar agora. Porque muitas vezes as pessoas comentam, inclusive em publicações antigas, Sim. São aquelas que você não está monitorando, né? Sim. Eu vejo que essa terceirização do atendimento é um grande problema hoje ainda, né? Apesar do Rodrigo ter falado do omnichannel, de hoje estar se tornando commodity, a gente vê muitos anúncios, muitas empresas ainda pecam nessa terceirização. Sim. E não entender que você precisa ter o domínio daquele assunto, precisa saber responder o seu cliente, né? A gente fez até uma pesquisa de mercado, né? Ainda está muito no começo esse mercado, muito no começo. Embora que tem muitas plataformas, enfim, mas o potencial
Tá muito no começo. A maior plataforma hoje em dia do Brasil, isso eu tô falando das oficiais, tá? Não tô falando de quem Sim. que eu já desconheço. Mas quem vende o serviço oficial, a maior tem 3 mil clientes. Entendeu? Então tá muito no começo esse mercado ainda. E quando você vê uma RD Station que tem 35 mil clientes, aí você tira o quanto esse mercado ainda pode crescer, entendeu? Porque é um mercado ainda muito grande, a gente tem muitas empresas, né? De moda, varejo, enfim. Então, inclusive, até a gente estava fazendo um estudo aberto, um estudo bem amplo, né, do mercado. E a gente ainda está na ponta do iceberg, a gente não atingiu nem 1% do potencial desse mercado ainda, entendeu? Então, tipo assim, é um mercado ainda muito amplo. E simplesmente, se a gente fizer uma pesquisa hoje em dia nas empresas, são poucas empresas hoje que profissionalizam a questão dos atendimentos. Você vai ver um funcionário usando o WhatsApp da empresa, tendo vários números lá na empresa. Você vai ver a empresa, até grandes marcas, pega o Instagram e terceiriza com uma agência digital para poder responder directs, enfim. Você sabe muito bem que a agência não é o core business dela, ela faz isso só porque o cliente não faz. Isso. E acaba que ela nem vende isso muitas vezes, as agências, né, para questão do atendimento, enfim. E eu acredito, até um outro ponto, eu não gosto dessa ideia de você terceirizar o core da tua empresa. Pô, você vai terceirizar vendas da tua empresa? Tem gente que quer. Eu não aconselho, entendeu? Você vai terceirizar o relacionamento com o seu cliente para uma outra pessoa? Entendeu? Então a Talos ela vai desde para time de vendas, né? Para time de pós-venda também usam a Talos. Hoje 90% dos nossos clientes hoje em dia é para vendas, 10% é para pós-venda. Tá? A gente fez essa pesquisa, as pessoas usam a gente mais para vender mesmo, para vender mais nos canais digitais. E cara, é impressionante como você consegue aumentar suas vendas quando você profissionaliza o teu flow, né, o teu atendimento. Eu tenho cases de franqueadores do Damásio Educacional. Para quem não conhece, né, o Damásio é referência na questão de curso do direito. Tá? A Talos ela tem quase na totalidade dos franqueados do Damásio são clientes da Talos, né? A gente tem cases de franqueados em João Pessoa. Tá? Um franqueado em João Pessoa, que um pouco antes da pandemia tinha uma média de venda de R$150 mil por mês. Ele começou a vender no meio de uma pandemia um boom de 450 mil, 500 mil de venda de curso. De BMEC, que eles são BMEC, né? Agora foram comprados pela Estácio, enfim, bombando vendendo os cursos online. Então, para as empresas que contêm um produto digital, conseguem vender, cara, é o melhor dos mundos, entendeu? Imagina se ele terceirizasse a rede social, o WhatsApp, o flow dele lá para uma outra empresa que não entende o negócio dele, que não tem nenhuma, ela muitas vezes nem ganha para isso. Não entendeu? Tem esse senso de urgência, né, gente? E a questão de não entender mesmo do negócio, do produto. Aqui, o cliente reclama, aí a agência chega pro cliente. Como devo responder? Ei, fulano, tá te chamando de feio lá, quer que eu responda? Não só isso, o cliente fala assim, tá caro, não vou comprar agora não. Tá ok. Tá ok, é verdade. Entendeu? Cadê o contorno de objeção? Cadê uma negociação? Não, mas tá caro por quê? O que você quer? Qual é o seu objetivo? Sim. Entendeu? Aí eles vendem lá, por exemplo, preparatório para OAB. Tá caro, tá caro, mas tá caro. Quanto que vale a tua aprovação na OAB? Se tu não for aprovado esse ano? Sim. Não tá caro, né? Então, tipo assim, uma pessoa que não conhece o negócio não vai ter essa argumentação, entendeu? Não. Então, eles não terceirizam, né? Lá tem até franqueados que terceirizaram uma parte, mas eles não terceirizam de jeito nenhum. Então, a gente tem muitos cases aí dos, tipo, inclusive os tops franqueados do Damásio, né? A gente até se orgulha, até brinca, né? Eles usam Talos lá para poder vender mais através dos canais digitais. Então, você encontra realmente ainda muito um descasamento disso, até de entender estratégia. É por isso que a Talos começou até a gerar conteúdos para falar sobre insight sales, para falar sobre marketing digital, para falar sobre inbound marketing, outbound marketing, né? E quando vocês falam assim, commodity tem muitas plataformas, mas vocês mesmos são da área de digitais, você pergunta, poxa, como é que é a maturidade hoje em dia do nosso consumidor para entender esse universo? Entendeu? Então, se ele não tem maturidade, ele vai enxergar a Talos como um saquezão. Aí é commodity. A gente procurou a Talos justamente para isso, né? Porque como a gente gera tráfego para os nossos clientes, e aí a gente viu que muitos leads ficavam lá no limbo, porque não tinha ninguém para responder ou não respondia e a gente ficava sem as informações. E achava que a agência não estava dando retorno. Não estava entregando resultado. Aí não, vamos aqui implementar ferramentas que vão trazer esses dados aqui e entender onde está tendo gargalo. Porque de 1000 leads o cara está convertendo 3, meu amigo. Algum problema sério tem. Eu não entendo
engraçado, né, que as empresas, se elas não vendem, elas culpam a gente, né? Pô, eu tô usando a plataforma e não tô vendendo, mas aí, cara, é uma maturidade tão grande que até eu brinco que, pô, para vender mais a Taos, eu vou ter que lançar uma faculdade, entendeu? Pro cara de marketing, vendas, enfim, para ensinar o cara a vender. Como administrar, né? E é por isso que eu digo, a gente não atingiu o potencial ainda, porque tu imagina quando esse negócio realmente virar commodity, né? Não tô falando nem do produto, eu tô falando das pessoas ter a maturidade de entender o que é um tráfego pago, entender o que é um time de inside sales, entendeu? Entender as estratégias de marketing e vendas, aí o mercado é muito maior. Porque a gente vai entrar a gente hoje em dia está em bolhas, né, que entendem do nosso negócio. Agências também, entendeu? Mas quando você entrar realmente no mercado do Brasil, é um mercado muito maior. Sim. Muito maior. Mas não entramos ainda por quê? Porque uma coisa é você vender bolacha ou biscoito, tem a briga, né? Uma coisa é você vender bolacha ou biscoito, outra coisa é você vender plataforma, entendeu? Todo mundo sabe, né, o que é isso, esse produto. Isso é commodity. Sim, é verdade. Biscoito, bolacha, né, tudo isso é commodity. Agora, uma plataforma não é, porque o mercado ainda não entende. Ele está criando uma maturidade, entendeu? E quando entender, vai ser um mercado muito maior, entendeu? E eu até brinco, né? Eu não entendo como é que uma empresa hoje sobrevive sem ter estratégias digitais de marketing, venda. Eu não entendo como é que uma empresa cresce hoje sem essas estratégias, entendeu? Eu vejo grandes marcas vendendo muito, porque realmente tem um brand, uma marca muito forte, mas essas marcas venderiam muito mais se elas tivessem estratégias corretas de marketing e vendas. Sim, e o engraçado é que, tipo assim, eles até investem, né, mas depois param em 2-3 meses achando que vai dar um retorno da noite pro dia, né? Eu invisto, desde 2019, eu invisto em inbound marketing, tá? Isso pago, né? Foi na aceleração. E foi um trabalho de formiguinha. Para começar, a gente é cliente da RD, né? A gente paga RD desde 2019. E no começo, nos primeiros anos, era só custo mesmo. Eu não encarava como custo, encarava como investimento. A construção, né? Uma da construção marca. De um funil, de uma base de leads para se engajar com a marca, entendeu? Hoje em dia eu tenho cases de clientes que fecham com a gente, já me conhecendo o Arthur. Eu admiro a história do Arthur, tal, eu acompanho vocês há mais de ano e agora eu estou fechando porque a minha empresa contratou mais 3 funcionários. Entendeu? A gente cria uma identidade que hoje eu não estou fazendo uma venda hoje, mas eu já estou construindo uma venda para daqui a 12 meses, por exemplo. Entendeu? Então é um poder tão forte, porque é um poder escalável, porque eu estou construindo uma marca no Brasil como um todo. Entendeu? Sim. Então você está criando um funil tão grande que você não tem noção da tua capacidade de vendas, entendeu? É isso que você está construindo. E eu não entendo realmente como as empresas não entendem esse processo. Quando elas entenderem, aí elas entendem o benefício da Taos, por exemplo. Acho que as empresas estão começando a entender a multicanalidade, talvez a importância da multicanalidade. Isso. Não sei nem se elas ainda entendem essa abertura de canais de forma estratégica. Mas a pandemia trouxe essa urgência de estar no digital. Sim. E aí, meu Deus, vou entrar no digital, tenho que estar onde? No Instagram. Muitas acham que não precisam nem ter um site, né? Muito menos otimizado. E aí, agora saiu o TikTok, vamos para o TikTok. Agora saiu outra rede, vamos para outra rede. E começa essa abertura de canais, na verdade, de forma indiscriminada. Isso é um risco, eu até falo muito disso, né? É engraçado porque o empreendedor, isso eu acho que o brasileiro ele já é empreendedor por natureza, né? E ele entra sem entender, vai e se vira com o que tem. Isso é legal, né? Mas um lado negativo disso é que eles entram nesses universos de canais e não tem um bom atendimento. E eu dou um seguinte conselho, cara, se tu não consegue, se tu não tem maturidade, se tu não tem processo, se tu não tem pessoas, se tu não automatiza, tu tem que ter pessoas ali para atender, não é verdade? Então, por exemplo, se você não tem a maturidade, se você não tem ali um processo definido para poder atender, é melhor você nem estar lá. Com certeza. Exemplo, é melhor ele nem investir em tráfego pago se ele não tem ali um setor para poder atender aqueles leads lá. Tu tá pronto para hoje em dia você investir, sei lá, R$50 mil em tráfego pago e tu vai ter pessoas para poder vender, para poder atender. Tu já tem hoje, tu entende o que é uma taxa de conversão, um funil, enfim, de como é que funciona o processo, um CAC. Eu até brinco com as pessoas, a plataforma tá cara, beleza. Tu sabe o que é um CAC? O que é? Um custo de aquisição de clientes. Tu tem noção disso? Não tenho. Vamos botar aqui no papel. Dá quanto? Tá positivo? Tá. Então é lucro. Sim. Não é custo, entendeu? Agora, se o teu CAC tá muito alto, tu não tem lucro, aí beleza, tal. Mas aí as empresas entram nesse mundo de coisas, tentam de qualquer jeito ser um processo estruturado e fazem errado. E às vezes até investem errado. Sim, verdade. Né?
Até investem errado, por exemplo. As empresas hoje em dia elas conseguem fazer tráfego pago muito simples, clicando no botão, enfim, e atraem pessoas lá. Né? Elas conseguem até atrair, mas a experiência é negativa. Né? Que pessoas, experiência negativa, porque demora o retorno e acaba que mancha a marca. Se você não consegue ter uma pessoa ali focada, um processo para ter um Instagram, eu prefiro que tu nem tenha um Instagram. Entendeu? Tem um WhatsApp, escolhe o que tu consegue focar. Qual o canal que tu é referência? Meu canal é offline. Tá, beleza, mas tu sabe hoje em dia que tu não pode. Tu tem que ter um pezinho no digital. Qual é o primeiro pé? É o WhatsApp? É o Instagram? É o Facebook? Não é tudo, Arthur. Tu consegue atender tudo? Se não, é melhor você... às vezes o cara do balcão tá atendendo o WhatsApp, né? Tá atendendo o WhatsApp e não foca no WhatsApp. Eu tenho um caso disso, de cliente. Não, é porque o cliente tem um lead lá, um atendimento lá, o cliente falou, não tô tendo retorno. Vai ver lá na plataforma, o cara tá há 8 horas esperando um atendimento. E querendo comprar. Esse cara aqui já compra teu concorrente. Entendeu? E engraçado, assim, esses SLAs hoje diferentes, de acordo com plataforma, também não funcionam mais, né, Arthur? Assim, eu entendo, tem empresas... Por isso que eu perguntei até dos canais que vocês integravam. Quando você disse e-mail, eu já fiquei feliz. Porque e-mail, normalmente, é uma coisa que as empresas demoram muito para responder. Verdade. Né? Então, se você manda ali no WhatsApp... responde talvez ali em 10, 15 minutos. Mandou direct, já o SLA já é diferente. Aqui a gente já demora, 5 horas para te responder. O e-mail demora 2 dias. Isso não faz sentido na jornada, né, ali do cliente. Ele quer ser atendido da mesma forma, com aquela experiência única, independente do canal por onde ele está entrando em contato com a empresa. Eu até gostaria a gente está essa questão desse pensamento, o e-mail é um horário, o Instagram é outro horário, o WhatsApp é outro horário. Cara, o cliente quer ser respondido na mesma hora, entendeu? É por isso que a gente trata o conceito de e-mails, né, como se fosse uma mensageria, né? Sim. Então, ele vai para a mesma fila de espera do WhatsApp, aí você consegue enxergar tudo em um só local. WhatsApp, e-mail, enfim. Então, direct, tudo num só local. Então, o consultor não está escolhendo o canal, ele está puxando lá, entendeu? E está respondendo. Né? Então, a gente trabalha com esse mesmo conceito ali de chats, ali, de mensagem. Você está respondendo de chats, né? Quando a gente colocar a telefonia, vai cair lá na fila de espera também. Entendeu? Então, basicamente, esse conceito é único, né? Unificado. Eu até entendo, hoje em dia, um time às vezes demorar a responder, porque como está descentralizado, ele tem essa demora. Aí ele vai abrir uma aba, vai para outra aba, enfim, ele não consegue ter essa experiência, entendeu? Então, isso é complicado. Tá? E esse nosso conceito é mais um outro diferencial da Talos. A gente conseguiu escutando o cliente. Eu até brinco, né, que 90% das... Logicamente que esse é um número que eu estou chutando, né? Mas eu brinco que 90% das funcionalidades da Talos foi ideia de clientes. Foi escutando o cliente, estando próximo de cliente. Das grandes empresas, né? Eu acho o grande sucesso vem de escutar cliente. Vem de escutar o cliente, porque o cliente sabe, a gente é apaixonado pelo que a gente faz, né? Na maioria das vezes. Então, se você é apaixonado, a paixão ela cega. Entendeu? E às vezes você não entende uma crítica como algo construtivo, que você pode crescer. Nem todo mundo entende, né? Eu trabalhei sempre para entender que uma crítica, uma sugestão, ela vem para enriquecer. Então a gente sempre trabalha como um cliente rei mesmo. O cliente ele tem razão, vamos escutar o cliente, vamos ver o que a gente consegue melhorar, entendeu? E foi baseado nisso que a gente entendeu também a questão de como tornar, né? Porque na verdade o nosso ICP, né, nosso cliente ideal é uma determinada empresa, mas o nosso produto ele vem para tornar o trabalho do atendente, do vendedor mais ágil. Sim. Então a pessoa que a gente vai ter que engajar não é o cliente que paga a conta, muitas vezes nem usa a plataforma, é tornar o trabalho da pessoa, né, o funcionário dele mais eficiente, entendeu? Para ele se tornar mais ágil. Então, para ele conseguir performar mais. Exemplo, quando ele investe em WhatsApp, né, uma pessoa consegue fazer, 200 atendimentos no WhatsApp por dia, ele não consegue atender ligação, entendeu? Sim. Ou talvez atender até no offline. 200 pessoas, ele não consegue fazer isso, mas no WhatsApp ele consegue, porque ele consegue atender várias pessoas por vez, e quando uma não responde, ele consegue ser mais eficiente. Ele consegue ter uma lista de... Uma esteira. Exatamente, uma esteira, exatamente. Inclusive, a gente, por exemplo, usa a Talos para vender, entendeu? Por exemplo, meus vendedores agora, se vocês falarem no canal da Talos, eles estão usando a Talos para poder atender, para poder vender, para poder negociar com os clientes, né? E até fica a gente tem integrações com CRMs, né, de mercado. A gente utiliza um CRM, né, de vendas que é integrado, a Talos é integrado com esse CRM, sincroniza conversas, enfim, com o CRM. Qual CRM, Arthur? A gente utiliza lá o RD CRM, certo? O RD CRM.
CRMs e utilizamos o RD Marketing. A Talos cresceu a operação, a gente até pensou se o RD CRM ainda estaria na nossa maturidade lá pelas coisas, mas eles lançaram agora um plano Pro, né? Que atende a gente perfeitamente com a questão de automações de funil, né? Eu estou vendendo aqui o RD CRM. Mas tem automações bem legais lá da RD, né? Inclusive a gente está trabalhando com uma parceria bem legal lá com eles, né? Que você consegue ter uma experiência bem unificada, Talos com RD lá, tanto no marketing como no RD CRM, entendeu? Então, basicamente, até às vezes todo gestor comercial ele tem uma dificuldade do vendedor utilizar o CRM, né? De colocar lá, enfim, as coisas. E às vezes a gente até, por ser uma plataforma tão simples, né? Que você consegue mexer, tem uma UX, uma experiência para o usuário muito interessante, a Talos, né? A gente pensa muito, investe muito nisso, na questão da plataforma, da qualidade, da experiência ali do cliente. Muitas vezes o vendedor quer estar só na Talos, quer vender pela Talos e não quer passar ali para o funil, certo? Justamente porque a venda acontece nos chats de mensagem, a venda não acontece no CRM. Sim. O CRM é uma agenda. É a atualização ali, né? Atualização, enfim, entendeu? Mas a venda, eu até brinco, né? A venda é dentro do WhatsApp. A venda está ocorrendo numa conversa. Ela não está ocorrendo no CRM, entendeu? E a gente entende essa responsabilidade de ter uma plataforma que ajuda realmente a engajar mais as pessoas, inclusive criando mais e mais automações. A gente tem um leque no nosso roadmap, né, de melhorias para as funcionalidades focado no cliente final, no operador que usa. Imaginar assim, eu não estou pensando como ter uma melhor plataforma para a Betânia, que é cliente da Talos. Eu estou pensando como eu tenho uma melhor plataforma para o vendedor da Betânia. Como é que é a rotina dele? O que ele faz? O que eu posso tornar mais dinâmico? Será que se eu criar automações para um lead que ele está negociando, que ele criou uma tarefa lá no RD CRM para contactar ele amanhã e eu automaticamente jogar esse cliente na fila de espera da Talos, vai tornar o trabalho dele mais ágil? Esse é o nosso mindset, né? O mindset de pensar no cliente, entendeu? Como tornar o trabalho dele mais rápido, mais dinâmico. Porque com isso, Arthur, qual é o benefício maior? Se um vendedor desse meu cliente vende 50 mil, se eu torno o trabalho dele mais ágil, ele não vai precisar ter 2 vendedores para vender 100. Ele vai precisar ter um vendedor para vender 100 mil. Vai tornar mais ágil o processo. Então, sempre o nosso diferencial, eu posso falar isso aqui e espero que copiem, que a gente vai cada vez melhorando mais a plataforma, porque se a concorrência está forte, tem mais funcionalidade, aí que mexe mais com a nossa mente para inovar, para ter mais e mais coisas, entendeu? Então, o diferencial é mais esse também, de tornar mais ágil o trabalho e mais eficiente das pessoas, entendeu? Agora, até que ponto esses clientes não pedem ajuda da Talos, por exemplo, para montar um script de vendas? Pedem. Imaginei. Inclusive até um plus a mais que a gente coloca, né, no nosso setor de implantação. Enfim, a gente treina o nosso time de CX, né, para poder realmente entender de processos de venda, de marketing, né? A gente tem sempre dailies, enfim, para poder imputar esse mindset ali também em todo o time por completo, então, até nos programadores. Você também faz um fluxo de... Não é que fazemos. Ajuda a fazer, né? Não é também que ajuda a fazer, certo? Mas é que se o cliente precisar, eles vão saber. Entendeu? Okay. Se eles precisarem, eles vão saber, né, que está dentro do meu processo. Eu não vendo isso. Mas eles entendem, eles conseguem sugerir, eles conseguem dizer, olha, se tu montar hoje um bot para fazer um SDR, para fazer uma qualificação, e tu pode fazer assim, 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 tu vai tornar o teu processo mais eficiente. Sim. Olha, aqui na Talos ela tem mensagens rápidas. Se tu criar templates aqui de vendas para encerramento de atendimento, para poder primeiro contato, enfim, tu consegue tornar o teu atendimento mais rápido, entendeu? Consegue cadastrar quebra de objeções, por exemplo. Exatamente, tu consegue entender, tu consegue cadastrar tarefas na Talos também, para poder tu lembrar, um lembrete, enfim. Então ele consegue te direcionar a ter uma melhor experiência. É isso que a gente treina no nosso time, entendeu? Cada vez mais para te direcionar a ter uma melhor experiência. Por exemplo, a gente tem uma grande dificuldade no nosso funil de vendas, né? Já no caso de implantação, né? A questão de ativação do WhatsApp, né? Para quem não sabe, o WhatsApp na API oficial só é permitido para empresas. Então, como ele só é permitido para empresas, ele precisa que uma empresa tenha um CNPJ, Sim. tenha uma razão social, um endereço, um site, ele precisa ter um site, entendeu? Com um CNPJ no rodapé, enfim, então tem umas burocracias que eu até falo, né, que não é pro mal, né? Na verdade é para garantir
a eficiência dessa API, que vai ser só para empresas, para que não vai ter qualquer tipo de empresa lá dentro importunando os clientes, entendeu? Então ele tem uma burocracia para liberar a API oficial. Então os nossos clientes, os nossos atendentes, né, nosso time de CX vai até além. Eles são especialistas em WhatsApp, em brokers, para fazer conexões, para fazer integrações. Hoje em dia no meu time de suporte ao cliente, eu tenho praticamente eu tenho CX com nível de programadores ajudando os clientes a fazer integrações. Entendeu? Então, tipo assim, eu quero criar um bot para fazer segunda via de boleto. O meu time de CX consegue ajudar o meu cliente para criar. Porque é tão fácil na Talos, é como se fosse criando um processo. Você vai criando os balãozinhos para montar o chatbot, aí tem uma hora lá que você tem que plugar as APIs externas e o meu time técnico tem esse conhecimento e consegue ajudar o meu cliente a plugar lá as APIs e montar o corpo de requisição e gera uma segunda via de boleto pelo WhatsApp. Entendeu? Então a Talos, como ela tem esse conceito de ser low code, né, você consegue fazer muita coisa sem usar programação. Tem uma hora que outra que você vai plugar coisa, é um pouquinho de conhecimento técnico ali, certo? Mas a gente consegue ir até nesse nível. Por que, Arthur? Porque tudo isso é para promover a melhor experiência para os nossos clientes. Quanto mais ele enxergar valor na plataforma, mais ele vai entender o benefício dela na prática. Exemplo, se ele cria um bot para automatizar a segunda via de boleto e se a segunda via de boleto for responsável por 5% dos custos dele operacionais, ele já economizou 5% dos custos Com dele certeza. e ele consegue investir em uma outra coisa, entendeu? Então isso é bem interessante. Eu tenho clientes de provedor de internet que hoje em dia a segunda via de boleto no WhatsApp, tá? Eles até brincam, né? Ele tem um time de call center de 100 pessoas fazendo suporte ao provedor de internet e ele tem um robô da Talos. Né? E o robô faz mais atendimento do que o time de 100 pessoas. Mais atendimento, entendeu? Então, provavelmente, ele teria que ter um time de 200 para poder atender. Arthur, você vai deixar de gerar empregos para essa área de call center? Não, ele está gerando emprego agora para vendas. Para ter mais pessoas vendendo. Então, ele está crescendo mais a empresa dele. Entendeu? Então, a gente consegue tornar o processo mais inteligente, que é o ideal. Entendeu? É o ideal, né? Até a gente fala que o futuro das profissões é a questão de você trabalhar com a mente, né? Com a questão o teu diferencial é você ser especialista, trabalhar com Parar o robotizado. né? Exatamente, parar o robotizado, exatamente. Arthur, agora uma dúvida. Porque muitos clientes que têm um Omnichannel ou estão querendo implementar um Omnichannel querem fazer as mensagens ativas, né? Sim. Quer disparar a mensagem pro cliente. E aí, há um tempo atrás, o WhatsApp não permitia. Como é que está isso hoje? Vocês hoje, vou começar com uma pergunta, vocês estão no plano profissional da Talos lá? Hoje estamos. Pronto, a partir do plano profissional, a Talos inclusive tem um módulo, né, de campanhas, que a gente chama de campanhas. Você consegue criar campanhas dentro da Talos, tá? Então, se você tem, sei lá, uma base para 10 mil pessoas e você quer fazer uma campanha, né, para uma oferta, enfim, você consegue fazer isso na Talos via front, tá? Você cria lá a campanha e consegue disparar. Arthur bloqueia? Depende, tá? O WhatsApp ele tem políticas de privacidade, do como tu pode usar essas mensagens em massa. Primeiro ponto, essa base de clientes que tu quer disparar fez opt-in? Onde foi que eles fizeram o opt-in? Tá? Isso é importante. Se foi ele que fez, porque tem duas formas de fazer o opt-in. O cliente fazendo o opt-in, ele marcando lá, aí é 100% de certeza que ele fez. E tem a possibilidade de você importar um opt-in. Tipo, Arthur, esse opt-in eu peguei no lead de rua. Eu posso importar? Pode. Você tem a comprovação que ele permitiu? Eu tenho uma chamada gravada no telefone, que ele falou que permitia receber notificações. Quem aqui já comprou na Casa Bahia, no Magazine Luiza, no final do cadastro tinha lá, deseja receber notificações no WhatsApp, ali é um opt-in por trás. Se você pegou o opt-in ali do cliente ali, entendeu? Você tem realmente aquela comprovação, você pode disparar sem nenhum medo que o WhatsApp, o cliente permitiu receber notificações da sua marca. É por isso que é importante essa burocracia do WhatsApp para a questão de ativar os números, porque se ele simplifica muito, aí vira spam ali direto, entendeu? Sim. De notificações, virou uma bagunça. Então é importante ter essa profissionalização. E a Talos também faz até essa mentoria para o cliente. Fala como é que é a forma dele usar, tal, enfim. É importante, né? Porque eu acho que quando a empresa se preocupa em contratar uma empresa de Omnichannel, ela já preza pela experiência do cliente dela. Então, exatamente. Ela querer disparar spam já vai contra essa primeira política, né? Essa primeira visão de proporcionar a melhor experiência. Tudo é taxa de conversão, né? Quando você fala assim, o spam funciona, eu não duvido que funcione. Eu não faço, nunca fiz. Sei lá, tem 0,5% de taxa de conversão quando tu faz um spam.
Tá, mas quando tu faz uma estratégia mais inteligente, tua taxa de conversão é muito maior. Sim. Vale a pena tu manchar a tua marca? Porque, sei lá, exemplo, tu tem 0,5% de taxa de conversão no spam, aí o restante do que tu não converte, será que tu tá manchando a marca? Muito entendeu? Às vezes não vale, né, a pena. Então, é muito dessa responsabilidade de você saber. Então, respondendo a sua pergunta, sim, pode fazer campanhas. A Talos consegue fazer campanhas via API, tu pode integrar os teus sistemas com a Talos. Caso tu queira fazer campanhas usando o sistema da Talos, tu mesmo consegue subir uma campanha, tal, disparar, tal, enfim. Agora, logicamente, entendendo a política de privacidade do WhatsApp, como é que você deve usar. O WhatsApp hoje já permite, já entende isso. Quando eu estou falando do começo da API oficial, sei lá, 2017 para 2018, não se permitia vender no WhatsApp oficial. Hoje já permite, já aceita vendas, já aceita isso. Então, sim, o WhatsApp já entende que as pessoas usam para vender o WhatsApp. Isso já é permitido, entendeu? Então, já é um grande benefício, tá? Agora é só entender realmente como você deve fazer, tá? E isso é legal o empreendedor, o empresário entender mais a fundo esse processo, porque quando eu falo de experiência omnichannel, quando eu falo de conversation, tá? E agora é um mercado novo que se surge, né? Que se chama de conversational commerce, tá? Sim. Então, hoje em dia não é mais chats de conversa, hoje em dia você está vendendo através de chats de mensagem. Então, o conversation commerce, tá? Vendas através de chats de mensagens ali, de mensageria, hoje em dia, ele tem um processo bem definido, tem diversos especialistas, cursos, enfim. Então, é sempre prudente você entender mais desse negócio, porque é um outro universo, é um outro tipo de vender, entendeu? É uma outra máquina de vendas. Embora que o consumidor talvez é o mesmo, tá? Mas o processo para atingir esse consumidor é diferente, entendeu? Então, você seguindo esse processo, você consegue aumentar bastante as vendas. Eu citei até exemplos aqui de pessoas que aumentaram as vendas em 3 vezes mais usando estratégia de tráfego, enfim, de processos e tal. Perfeito. Bom, nesse momento aqui do podcast, a gente está encerrando. Eu imagino que tenha muita empresa que agora vai querer ser omnichannel, se ainda não era, né? Arthur, qual é o primeiro passo que você aconselha para os empresários que desejam ser omnichannel? Qual é o conselho, assim, de ouro que você dá? Primeiro passo é contratar Talos. Já sabia. O primeiro passo é contratar Talos, certo? Mas brincadeira, né? O primeiro passo é você escolher uma plataforma que se adeque, né, no seu processo, tá? Que realmente ela tenha as funcionalidades que você precisa, enfim, para poder tornar o teu processo mais inteligente. Mas tudo isso começa também com o conteúdo, né? Buscar realmente, se o empreendedor ele não tem esse tempo, ele focar alguém do time dele para poder aprender mais desse universo, fazendo cursos, enfim. Provavelmente uma agência de marketing digital, provavelmente não, certeza, uma agência de marketing digital talvez é a ponta do iceberg, o primeiro contato para poder ele estruturar todo aquele processo dele e conseguir implantar as plataformas corretas, tá? Então ele buscando pessoas com autoridade ali no tema, tá, para poder implantar é um grande passo, para poder ele ter a maturidade tanto do time dele, como também ali prestador de serviços ali que vai ajudar ele a performar mais nesses canais digitais, tá? Sim. O segundo passo, realmente, ele escolher uma tecnologia para poder estar aderente ao negócio dele, ele conseguir estar presente com a tecnologia que consegue abranger os canais que ele tem melhor performance, tá? Ele trabalhar com aquilo ali como se fosse uma empresa à parte. Poxa, aquilo ali tem que dar lucro, ele tem que ter um processo que dá retorno, né? Ele poderia até avaliar a taxa de retorno naquele canal, ele não pode olhar no final do mês, ele tem que ter isso uma gestão equilibrada, ele não pode olhar no final do mês e verificar que vendeu 1 milhão, tá, mas veio de onde? Tá? Para poder ele conseguir mensurar o benefício daquele canal lá. Então, isso começa dele, né? Dele ter realmente essa gestão ali eficiente. Então, a partir do momento que ele tem um fornecedor bom para ele, uma agência, tá? Como o caso da Ângulo, por exemplo, para poder performar mais esses canais dele, ele tendo uma plataforma boa para poder realmente conectar esses canais que ele precisa e um time ele competente, com uma liderança forte, ele consegue tornar isso muito mais eficiente a operação dele. Perfeito, é isso. Quer falar alguma coisa, Felipe, para encerrar? Não, só agradecer a presença do Arthur, né, disponibilizar tempo. Isso aqui hoje em dia, tempo é vida, ainda mais para quem está tocando uma empresa. Sim. Né? Então, agradecer muito aí seu tempo, sua vinda até aqui, sai de Maracanã para cá. Tá? E é isso, incrível. Vamos contratar, procurar Talos. Se alguém quiser escutar, se tiver o contato, pode falar com a gente, que a gente passa o contato do Arthur da equipe comercial para poder falar com os meninos. Perfeito. Obrigado demais, tá, pessoal? Um prazer conhecer vocês. É a primeira vez que eu venho aqui na Ângulo. Parabéns aí pelo negócio, pela estrutura, tá?
pela empresa, é uma parceria que a gente vê com bons olhos e se dedica bastante para que dê certo, porque a gente entende que tanto a Ângulo como a Talos tem uma grande missão, né, que é ajudar as empresas a crescer mais. Então, quando eu até brinco, né, quando a gente ajuda as empresas a vender, a crescer mais, a gente está fazendo muito mais do que político, né? A gente está criando o quê? A transformação para o Brasil, né? Gerar mais empregos, entendeu? E eu até falo muito isso na Talos, a Talos tem 10 mil, a gente tem centenas de clientes, né? Mas a Talos tem aproximadamente operadores, 10 mil pessoas que usam a Talos, 10 mil pessoas. Aí eu falo, você sabe que cada pessoa dali é um emprego que foi gerado, quando o cliente contratou um usuário a mais, provavelmente foi um emprego novo que ele gerou, entendeu? Então, a Ângulo ajuda ele a vender mais, a Talos a vender mais, então é um trabalho muito nobre, que a gente precisa se orgulhar muito, que é ajudar as empresas a crescer no digital, que vai ser não mais um canal para você vender. Muito provavelmente, nos futuros próximos, talvez o único canal que você tem que vender é através do digital. É isso. Muito obrigada, Arthur. Tá ótimo. Se no início eu disse que proporcionar uma experiência única para o cliente é o diferencial das grandes empresas, né, das empresas que querem fazer sucesso, agora no final só posso reforçar essa informação. Ao longo desse podcast, a gente trouxe vários motivos do porquê o Omnichannel, apesar de já ser um termo conhecido de muitas pessoas, é tão importante de ser aplicado, né? O Arthur trouxe dados aqui impressionantes de que ainda grande maioria das empresas não estão se preocupando com isso, mas isso fica um pouco estranho, já que a maioria das empresas estão sim entrando no digital e abrindo muitos canais, inclusive de forma aleatória, sem tanta relevância para o seu público. Então a mensagem final que fica é: procure uma empresa parceira que possa te indicar quais são os melhores canais de acordo com a necessidade dos seus clientes e, a partir daí, contrate sim uma ferramenta que te auxilie a integrar esses canais para você manter esse padrão de mensagens e de atendimento que faz tanta diferença hoje para os seus clientes. Agradeço mais uma vez a participação de todo mundo aqui no nosso Ângulo Cast e de você que está ouvindo a gente. Até o próximo!